Olá, estudantes do nono ano, como que vocês estão? Animados para mais uma aulinha de História do Brasil, hein? Olha que tema interessante, que tema importante para a gente construir a nossa consciência histórica do país em que vivemos, não é? Então aqui nós vamos viajar pela nossa história com o professor Eduardo, tá? Então aqui é o professor Eduardo de História e hoje nós vamos falar de uma época dourada para muitos e criticada também por muitos da nossa história nacional, que é a Era Vargas, um período muito interessante em que muita coisa aconteceu na cultura, na sociedade, inclusive até no futebol, hein? Temos história do futebol na década de 50, o tal do Maracanaço. Já ouviram falar disso? Então vamos analisar um pouquinho quais são esses objetivos da aula de hoje que o professor preparou para vocês. Nós vamos analisar a política populista do trabalhismo durante o governo Vargas. Política trabalhista, populismo. Estão relembrando? A gente já viu esses conteúdos, hein? E analisar a cultura brasileira durante o Estado Novo. Entender o que foi esse Estado Novo e como que a cultura brasileira estava se formando, se moldando. A ideia de um nacionalismo, um Estado-nação brasileiro. Tá ok? Então vamos analisar juntos? Antes, para a gente saber se a gente está afiado nessa temática, vamos para algumas perguntinhas. Você lembra qual período do primeiro governo de Getúlio Vargas? Qual que era o período do primeiro governo desse cara, desse presidente tão famoso da história nacional, o tal do Getúlio Vargas? E quais as principais características da Constituição de 1937, chamada de Polaca? Por que será esse nome, professor? Polaca? Que engraçado esse nome para uma Constituição, né? Realmente, pessoal, o primeiro período do governo Getúlio Vargas, se tem um primeiro, é sinal que tem um segundo, olha só que interessante, né? Vai de 30, com a chamada Revolução de 1930, até 1945, que a gente chama do fim do tal do Estado Novo, certo? E quais as principais características dessa Constituição de 37? Ela é totalmente centralizadora. Como assim centralizadora? Ela concentrava os poderes nas mãos desse presidente, concentrava os poderes nas mãos do executivo, nas mãos do Getúlio Vargas, ok? E dava ao governo poderes praticamente ilimitados. Olha, o Getúlio Vargas, ele era meio abusado, né? Ele gostava de poder mesmo. E essa Constituição, então, chamada de Polaca, porque ela tem uma influência lá da Polônia, né? Da Constituição polonesa da época também, né, muito rígida. Olha só que interessante. Aqui, pessoal, a gente tem atualmente o acesso à internet. A internet influencia muito na nossa cultura. A internet, a televisão, como será que era na década de 30, 40, 50? Será que tinha essas coisas? Ó, aqui o acesso à internet e à TV são realidades em boa parte dos lares brasileiros. Você, como que essa aula está chegando para você? Provavelmente pela internet ou pela televisão, né? Senão não chegaria, né? O rádio já exerceu grande influência e perdeu espaço, né? Aqui a gente tem o total, né, da utilização da internet na situação do domicílio, neste gráfico que você pode analisar, né? Mas como que a família atual brasileira, a sua, a minha, a nossa família brasileira, busca informação e cultura? Será que a gente continua buscando pelo rádio? Vamos ver na década de 30 como que era, na década de 40 e 50, como que era que as pessoas buscavam tanta informação, certo? O samba, pessoal, esse ritmo musical brasileiro, ele é totalmente identificado com o Brasil atualmente, certo? Assim como o carnaval, os desfiles da escola de samba, são manifestações culturais típicas do Brasil, certo? Então o incentivo à cultura nacional vai ser uma marca do governo Vargas, um incentivo ao samba, um incentivo ao carnaval. Olha só que bacana. Aqui, pessoal, a gente começou a aula falando de trabalhismo. Mas o que foi esse tal do trabalhismo na Era Vargas? Primeiro, o Getúlio Vargas, ele tinha uma adoração ao trabalhador. Ele queria conquistar o trabalhador, que o trabalhador ficasse do lado dele, que desse apoio para ele. Então ele vai fazer algumas coisas. Ele vai fazer uma política populista. Essa política populista é um clássico da América Latina, né? Essas pessoas vão ser influenciadas por essa política populista, de trazer direitos ao povo, para que o povo se sinta grato, tenha gratidão ao presidente. Olha só, então o povo deveria entender que foi Getúlio que decidiu
dar direitos aos trabalhistas por vontade e bondade do próprio Getúlio. Olha que bacana. Então o Getúlio, ele pega todas aquelas lutas trabalhistas e fala, não, vamos esquecer. Porque eu que estou dando direito para vocês. Sou eu, pela minha bondade. Porque eu sou um cara benevolente, um cara do bem. Então eu quero dar direito aos trabalhadores, certo? E o despertar no trabalhador sentimentos de gratidão e retribuição. Ou seja, com essa política trabalhista, com vários direitos que você dá ao trabalhador, férias, 13º, o trabalhador seria eternamente grato ao Getúlio. Uma estratégia muito interessante para se manter no poder, não é verdade? E o 1º de maio, nessa época, então, pessoal, ele vai se tornar a festa mais bacana. É a festa que o trabalhador vai ficar esperando o ano inteiro. Vai ficar, não vejo a hora de chegar 1º de maio, porque é a minha festa. É a festa do trabalhador, certo? E o Getúlio Vargas, então, ele vai se utilizar dos meios de comunicação, do rádio, do jornal, para anunciar muito o 1º de maio, para o trabalhador ir feliz pro 1º de maio. Porque ele vai ser o pai, né, do 1º de maio, o pai do trabalhador, né, chamado de pai dos pobres. Olha um dos apelidos do Getúlio Vargas, pai dos pobres. Que cara querido, né? E os encontros de Vargas com os trabalhadores do Brasil, como ele começava os seus discursos, trabalhadores do Brasil, ele sempre começava os discursos assim, né? No Dia do Trabalhador incluía desfile escolar, operário, militar, apresentação de bandas, torneios esportivos, ou seja, era um show o Dia do Trabalhador, né, pessoal? Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre essa política trabalhista e tudo mais, a gente vai fazer uma atividade rapidinho para ver se a gente está pegando, se a gente está entendendo o que está acontecendo nessa aula. Vamos ler aqui uma mensagem que está neste cartaz bonitão, com o rosto maravilhoso do Getulião aqui. As leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Olha que cartaz maravilhoso. Que mensagem o cartaz e o texto querem transmitir? Então eu vou dar um tempinho para vocês analisam esse rostão bonito, né? E toda essa mensagem do cartaz e passem para a gente o que ele quer transmitir. Anotem no caderno, não percam o conhecimento que vocês estão tendo nessa aula. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver, então, qual que é a resposta que o professor preparou para vocês? Lembrando que sempre essas perguntas são discursivas, não precisa estar palavrinha por palavrinha correta, né? Essa aqui é uma análise da fonte que vocês próprios podem fazer, tá? Mas o que esse cartaz, né, ele está querendo transmitir? Ele quer mostrar as conquistas trabalhistas como fruto da bondade do presidente, certo? E que seria preocupado, comprometido com o trabalhador. Ou seja, pessoal, durante toda a história do Brasil e até fora do Brasil,
Desde a Europa, o trabalhador ele vem lutando pelos seus direitos, mas o Getúlio Vargas, numa estratégia de se manter no poder, ele vai excluir essa ideia de que o trabalhador sempre lutou pelos seus direitos e ele vai jogar para ele vai jogar como se fosse uma luta dele, uma luta pessoal dele para o trabalhador. E esse discurso vai pegar, o trabalhador realmente vai gostar do Dia do Trabalhador, vai gostar muito do Getúlio Vargas e ele vai ter um apoio grande popular, beleza, galera? E a cultura na época Vargas, pessoal? A gente hoje, como a gente começou a aula falando, a gente tem internet, você está assistindo talvez pela internet essa aula, a gente tem acesso à televisão, mas e lá na década de 30? Como que era? Em 32, pessoal, em 1932, a gente vai ter, o rádio vai se tornar muito importante para a cultura brasileira, né? Novos conteúdos, permissão para transmitir propagandas. Tem permissão para transmitir propaganda? Tem dinheiro, então circula mais dinheiro, porque se agora eu posso permitir propaganda, eu vou lá, a empresa paga, né? Então circula mais dinheiro, o rádio agora tem mais financiamento, estão entendendo? E aí a gente vai ter música, vai ter humor, esportes, as Copas do Mundo, né, da década de 40, o pessoal ligava o rádio lá no último volume para acompanhar as Copas do Mundo do Brasil e tudo mais. As radionovelas, aquelas histórias com aquela sonoplastia, né, sabe aquelas coisas? Então, sempre começou lá, as novelas começaram lá com o rádio, olha que bacana, né? E utilidades públicas e tudo mais, jornais também, né, em rádios e tudo mais. A gente também vai ter programas de auditório e o surgimento de grandes ídolos da música brasileira. Quem já ouviu falar da Carmen Miranda? Já ouviram falar da Carmen Miranda? Não? Isso, é muito jovem, né? Mas essa mulher foi revolucionária para a cultura brasileira. A gente também tem as rádios novelas com os temas românticos, né? Vai surgir nesse período. E nas décadas de 1940 e 50, a Rádio Nacional transmitiu, olha só, pessoal, mais de 861 radionovelas. É muita coisa, né? Imagina, 800 novelas. É muita coisa. E fazia muito sucesso, né, pessoal? E aqui, pessoal, a gente vai ter a criação de um programa do Getúlio Vargas, porque ele começou a perceber assim, ele é um cara inteligente, vamos combinar, né? O cara é esperto. Ele começou a olhar assim e falou, cara, o rádio tá fazendo um sucessão, hein? E se eu criasse um programa que eu pudesse falar com o pessoal todo dia? Eu acho que eu vou fazer um programa. Vai se chamar A Voz do Brasil, que é a minha voz, porque eu sou o Brasil. Eu sou o Getúlio, o pai do Brasil, o pai dos pobres. E ele vai lá e cria um tal de programa que vai se chamar A Hora do Brasil, que atualmente a gente chama de A Voz do Brasil. Então ele vai criar esse programa embarcando, né, por conta desse sucesso do rádio, né, e ele vai embarcar nesse sucesso do rádio e vai fazer propaganda do governo, vai apresentar as realizações, pronunciamentos do presidente diariamente. Esse programa funcionava, então, das 7 às 8 da noite, diariamente, 1 hora, todas as estações de rádio paravam para ouvir o Getulhão da massa falar, né? Então, diariamente, todas as emissoras ficavam transmitindo no mesmo horário e até hoje a gente tem esse programa. Ó, o programa completou em 2021 85 anos no ar. Olha quanto tempo, hein, gente? E ele teve algumas modificações, mas ainda continua noticiando pronunciamentos do presidente. Mas nessa época, foi a época áurea deste programa, certo? Vamos para mais uma atividade, pessoal, para a gente entender essa cultura popular brasileira na época de Getúlio? Em 22 de 7 de 1935, o presidente Getúlio Vargas criou o programa A Hora do Brasil, que deveria ser transmitida por todas as estações de rádio de segunda a sexta, exceto no feriado, né? Das 19 às 20 horas. Pessoal, quais eram os objetivos do programa de rádio A Hora do Brasil? Conhecendo Getúlio Vargas, quais são esses objetivos? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram fazer a análise? Vamos refletir, né? Por qual motivo será que o Getúlio da Massa ele ia querer fazer um programa para noticiar as notícias do Brasil, né? Aqui a gente tem, né, um cartaz, né, muito interessante também, né, para a gente analisar, que é um recorte de um jornal da época, que diz assim: será transmitida a partir de amanhã para todo o país e para o estrangeiro a Hora do Brasil. Evocando o finado programa nacional, uma conversa do senhor Lorival Fontes e jornalistas de rádio. O que será o novo oficial e radiodifusão? Ou seja, o programa ele vai ser, além de tudo, vai ser começado a anunciar que vai vir um programa para o brasileiro ter conhecimento da política e tudo mais. E o que esse programa queria? Vamos ver? Os principais objetivos, né, pessoal, da Hora do Brasil era divulgar os principais acontecimentos do país, né, até hoje, né, o valor do dólar, todas essas questões, até que a gente vê em jornais televisivos também, a gente continua tendo A Hora do Brasil, né, na Voz do Brasil atual, né, e as realizações do governo. E principalmente, pessoal, era o momento de falar dos atos do presidente Vargas. Ou seja, era o momento de fazer a propaganda, né? Fazer a boa ali do Getúlio Vargas, mostrar como ele era um bom presidente, um presidente que estava apoiando o trabalhador, dando os direitos para o trabalhador. Conseguiram compreender, pessoal? Uma coisa muito legal neste momento, que eu tinha comentado até com vocês, né, é a questão do samba, a cultura popular. O Getúlio Vargas ele vai usar da estratégia de se aproximar do povão, certo? Então ele vai usar da cultura, do que o povo gosta, de um sambinha, né, de um carnaval, uma festinha. Então eu vou trazer isso, só que trazer isso para o meu lado. Muitas músicas, muito samba na época vai falar do Brasil, vai trazer essa nacionalidade, certo? Então a construção do samba, pessoal, ela vai ser, neste período, colocada como uma música autêntica brasileira. Então vai ser neste período, lá na década de 30, década de 40, em que o samba vai se tornar esta música, um som brasileiro conhecido internacionalmente, certo? Outra coisa que vai entrar para o calendário, Getúlio Vargas vai usar o carnaval, né? E vai incentivar, inclusive, olha só, ele vai colocar dinheiro do Estado, né? Para que ocorra o carnaval carioca, né? Para atrair o turista para o Brasil. Mas um dos deveres das escolas de samba era sempre colocar elementos o quê, pessoal? Elementos nacionais, né? Porque o Getúlio Vargas, ele também tem uma importância. Ele se dedica muito ao nacionalismo. Ele quer que o Brasil tenha uma cara. Ele quer dar uma cara ao Brasil, à cultura brasileira. Então, o carnaval vai ser uma dessas estratégias, assim como o samba, certo? Então, Carmen Miranda vai ser um outro destaque internacional, pessoal. A Carmen Miranda vai lá na Broadway, olha que chique, ela vai lá para os Estados Unidos cantar, mostrar a cara do Brasil. Isso também vai ser uma construção meio engraçada, né? Do que era o Brasil lá para fora, lá para os americanos, né? Já que Getúlio Vargas e Roosevelt também tiveram algumas aproximações, né? Qual que era a cara do Brasil, né? Inclusive, a Carmen Miranda, aqui na foto não, mas ela costumava se vestir com uma cesta de frutas na cabeça. Olha que engraçado, né, pessoal? Hoje seria engraçado. Uma pergunta para vocês já viram algum brasileiro com uma cesta de frutas na cabeça? É difícil, né? Mas isso vai ser estereotipado, vai ser um estereótipo do Brasil, frutas tropicais, né? Banana, né? Laranja, essas frutas assim com cara brasileira vão se tornar internacionais, né? E Carmen Miranda vai ser uma das expoentes, né, desta cultura nacional. Outra coisa, pessoal, vai ser a capoeira como uma arte marcial brasileira, né? O Brasil, que até então não tinha uma arte marcial ou coisa parecida, né? Ele vai aderir à capoeira, que por muito tempo antes do Getúlio já chegou a ser proibida, no tempo do Império ainda, olha só que doideira. Agora ela vai ser a arte marcial brasileira oficial. Outra coisa, Getúlio Vargas vai colocar o Dia da Raça, 4 de setembro, que era para valorizar o mestiço. Olha que bacana, pessoal. Mais uma coisa que ele vai fazer é o culto a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O feriado vai vir posterior, mas ainda ele vai colocar a Nossa Senhora da Conceição Aparecida como a padroeira do Brasil, certo? Um programa muito famoso nesse momento, pessoal, vai ser o Repórter Esso, né? A testemunha ocular da história. Todo mundo parava para ouvir esse programa de rádio e TV.
tá? E outra coisa que vai fomentar essa cultura popular brasileira, pessoal, vai ser os clubes de futebol. Graças ao rádio, né, os clubes de futebol vão começar a ser cada vez mais conhecidos. As transmissões das partidas também vão ser cada vez mais comuns, tá? Então o futebol vai se tornando aí cada vez mais uma paixão nacional, que é até os dias de hoje. Na década dos anos 30 ao final de 1950, a gente diz que essa vai ser a era de ouro do rádio no Brasil, né? A gente vai ter programas de auditório de grandes ídolos da música brasileira, Francisco Alves, Orlando Silva, Vicente Celestino, Carmen Miranda, Emilinho Borba, Marlene, Ângela Maria, Calbi Peixoto, várias figuras muito conhecidas, né? Neste período vão ter programas de rádio, vão se apresentar em programas de rádio, programas como Calouros em Desfile, que todo mundo queria ir lá no Calouros em Desfile para cantar, para mostrar seu rebolado, seu talento, né? A Hora do Pato, né? Programas de humor também a gente vai ter, do Heber de Boscoli, 1 milhão de melodias, curiosidades musicais, a gente vai ter vários programas que vão se tornar febre, né? Se hoje a gente tem aqueles programas de domingo que todo mundo para assistir, né? Ou alguns jornais mais tradicionais, na época todo mundo parava para ouvir esses programas de rádio. Aqui a gente tem grandes figuras da era do rádio, né? Como a Marinque Veiga, né? Do rádio Marinque Veiga. Essa foto é do rádio Marinque Veiga, como nomes do Manuel de Nóbrega, Carmen Miranda e Aurora Miranda, que eram irmãs, o Pixinguinha também ali sentado. Temos várias pessoas importantes. O rádio era o encontro dos artistas. Se hoje é a televisão e agora até a internet, neste momento, pessoal, era o rádio. Vamos para mais uma atividade, pessoal, para ver se a gente está compreendendo o que a gente está absorvendo nessa aula? A década de 30 foi a década do rádio. Possuir um rádio era estar em contato com o mundo. Ou seja, pessoal, qual a importância do rádio para a sociedade brasileira nos anos de 1930, 1940 e 1950? Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos analisar aqui com calma para a gente entender o que está querendo dizer esse texto. Ó. A década de 30, que vai de 31 a 1940, foi a década do rádio. Possuir um rádio era estar em contato com o mundo, né? O que é estar em contato com o mundo? Hoje, quando a gente quer descobrir as coisas do mundo, o que você faz? Né? Geralmente, você pega lá e dá um Google. Ou vai lá e pega a internet, né? Vai em outro site, né? Ou liga um jornal. Nessa época, pessoal, para você ter contato com o mundo, você ligava ao rádio nos programas mais badalados da época, certo? Então, qual era a importância do rádio, pessoal? Ele era o principal meio de acesso à informação, música, diversão, entretenimento, notícia, né? E o rádio ele passou desde o início a ser um companheiro. E o governo Vargas ele vai se aproveitar dessa importância usando o rádio como instrumento de propaganda. Beleza, galera? Então, o que a gente viu nesta aula? A gente viu que os direitos sociais e trabalhistas eram apresentados ao povo como concessão bondade do presidente, né? Então, era a bondade de Vargas que ele dava esses direitos ao povo. E o rádio, ele foi o principal meio de comunicação da massa no Brasil entre 30 e 50, certo? E Getúlio Vargas, ele usa o rádio, então, como um instrumento de propaganda e alcance popular. E a cultura brasileira, ela foi muito valorizada no governo Vargas. Então, essas são as nossas referências. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até breve, pessoal!